Um curso em milagres. Capítulo 3. A percepção inocente. Tópico 1. Expiação sem sacrifício. Um outro ponto tem que estar perfeitamente claro antes que qualquer medo residual ainda associado aos milagres possa desaparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um dos seus filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação, particularmente desafortunada, que surgiu da projeção, tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que suas próprias palavras claramente declararam como indigno de seu filho? A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas ao invés disso, proteger a verdade. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tens de inverter todo um quadro de referências de modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso em aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequente resulta em uma tentativa de, entre aspas, justificar a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu o seu próprio filho em prol da salvação. Essas palavras em si mesmas são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso, porque, embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm se recusado a desistir dele em vista do seu valor proeminente como defesa. Em formas mais brandas, um pai diz: Isso fere mais a mim do que a ti. E sente-se exonerado ao bater em uma criança. Tu podes acreditar que o pai realmente pense desse modo? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Eu não fui, entre aspas, punido, porque tu foste mal. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. A declaração: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. É uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribuiu seu próprio passado, ou seja, mal, a Deus. O passado mal não tem nada a ver com Deus. Ele não o criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda teus feitos maus contra ti. É provável que os guardasse contra mim. Certifica-te de que reconheces como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, podes acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar as palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos, se tu desejas. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo, e pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deveria ser misericordioso, até mesmo como o teu Pai do céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios.
Bons professores nunca aterrorizam os seus alunos. Aterrorizar é atacar, e isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Referiram-se corretamente a mim como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro, manchado de sangue, não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflitos, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa a inocência com força, não com fraqueza. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar. Só pode honrar as outras mentes porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiramente amados para outros que são como eles. O Cordeiro tira os pecados do mundo, no sentido de que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. A expiação é inteiramente sem ambiguidades, é perfeitamente clara porque existe na luz. Só as tentativas de amortalhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. A expiação em si não irradia nada além da verdade. Ela, portanto, é o epítome de tudo o que é incapaz de causar dano. E dela apenas bênçãos se irradiam. Não poderia fazer isso se surgisse de qualquer coisa que não fosse a perfeita inocência. A inocência é sabedoria porque não está ciente do mal e o mal não existe. Todavia, está perfeitamente ciente de tudo o que é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas da escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. É a demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras. Se podes aceitar essa única generalização agora, não haverá nenhuma necessidade de aprenderes com muitas lições menores. Tu és liberado de todos os erros se acreditas nisso. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de seu filho. Nesse estado, a tua mente conhece a Deus, pois Deus não é simbólico. Ele é fato. Conhecendo seu filho tal como ele é, reconheces que a expiação, não o sacrifício, é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada, exceto a perfeição, deve estar. A compreensão do inocente é a verdade. É por isso que os seus altares são verdadeiramente radiantes. Muito obrigada por estar aqui. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que vai gostar. E a gente se vê no tópico 2, milagres como percepção verdadeira. Até mais, um grande abraço.